nosso blog, aqui o endereço, sei que todo mundo já anotou, né? Deixa eu ver a janela da Exata. Janela da Exata? Beleza. Eu não preciso disso aqui no quadro. Então vamos lá, gente. As leis de Newton são três. A princípio são três, que hoje estão no livro de dados. São três. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira lei é chamada lei da inércia. De acordo com o enunciado aqui, está dizendo o seguinte, ó. Todo corpo que está parado, ele tem de continuar parado, a não ser que uma força atue sobre ele. Se eu estou aqui em pé e passa alguém que esbarra em mim, o meu corpo vai entrar em movimento. Por quê? Apareceu uma força a partir de um empurrão. Então, se eu estava parado, eu vou tender a permanecer parado se acontecer de uma força atuar sobre o meu corpo, aí vai modificar o meu estado, que era o estado que eu estava. Ou, se todo o corpo pode estar também em MRU, eu aluno pergunto, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. O que quer dizer esse movimento retilíneo uniforme? O movimento é feito numa linha reta e a velocidade ela é constante. Então não existe aí, no caso do movimento retilíneo uniforme, uma variável que muda a velocidade chamada aceleração. Essa não existe. Então o movimento retilíneo uniforme é como se o carro estivesse a 40 por hora e vai daqui até o Piauí a 40 km por hora. Ele não muda a velocidade nem para mais e nem para menos. E seria feito em linha reta. Por isso esse nome de MRU, movimento retilíneo uniforme. Bom, como é que eu determinaria que o corpo estaria, de acordo com a primeira lei, em repouso? Imagina esse corpinho aqui, ó, esse quadradinho aqui. Tem uma força chamada F1 aplicando de cima para baixo nesse globo. Mas existe uma força que aplica para cima, é como se fosse o meu corpo. Tem uma força chamada força peso que me empurra para baixo, que faz com que eu fique cansado depois de um determinado tempo, eu estou muito tempo em pé. Mas eu não afundo, porque existe uma outra força que me empurra para cima, com o mesmo valor em módulo. O mesmo valor em módulo. Ele me empurra para cima. Então, eu vou estar em equilíbrio, eu estou em equilíbrio aqui. Não existe nenhuma força sendo aplicada no meu corpo nas laterais. Então, existe uma força chamada F2, tentando empurrar esse bloco para lá. Existe uma força chamada F3, tentando empurrar o bloco para cá. Então, existe uma força da esquerda para a direita, existe uma da direita para a esquerda. Se elas têm o mesmo valor, não vai conseguir movimentar esse bloco. Se F1 e F2 têm o mesmo valor, também não vai conseguir movimentar esse bloco. Então, com essas informações neste bloco, eu posso dizer que a força resultante que atua neste bloco é zero. Por quê? Uma força descompensa a outra. Uma força tem o mesmo valor da outra em módulo de sinais sentidos contrários. Então, força resultante é zero, porque eu posso dizer que o corpo vai estar em repouso ou em MRU. MRU é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Esse movimento retilíneo uniforme também é caracterizado pela velocidade ela ser, ó, constante. A abreviatura de constante ali ficou meio que diferente, mas eu costumo escrever assim: a velocidade aqui ela será constante. Esse A aqui de aceleração a gente pode chamar ela de zero ou nula, ok? Então, para o MRU, a velocidade ela é constante. E a gente sabe o que é uma coisa constante. Eu, por exemplo, andando daqui da minha casa a pé, se eu não tiver que parar para o carro passar, eu vou andar a uma velocidade de 2 metros por segundo, o tempo todo. A cada 1 segundo eu ando 2 metros. Então, a minha velocidade se mantém constante. Então, o que é repouso? Eu estou parado. Mas eu posso manter a minha velocidade constante, fazendo o quê? Me movimentando, andando espaços iguais em tempos iguais. Estou dizendo que a minha velocidade é constante. Ok? Então, vamos a alguns exemplos aqui
E aqui é o final do enunciado, lá no outro corredor. Equilíbrio de translação tem duas naturezas. Uma delas, o equilíbrio estático, no meu caso, estou parado. Ou então o equilíbrio dinâmico. Quando se fala de dinamismo, é alguma coisa que está se movimentando, pode pensar nisso. Tá? Então o dinâmico seria o quê? Um carro que está em movimento, um retilíneo uniforme. Tem que ser em linha reta. Quando acontece num objeto que está fazendo curva, é diferente. Antigamente os carros, os bancos, eles eram retos. Então quando o cara ia fazer curva, o cara faltava sair do carro. Hoje em dia, o que o banco faz? O banco faz igual uma concha, né? A gente fica aqui dentro. Para que serve o cinto de segurança? O cinto de segurança, os físicos começaram a trabalhar nas indústrias automobilísticas, dando esses palpites, olha, vamos criar um cinto de segurança para quê? Para que o corpo fique preso ao banco. Então, toda vez que um objeto que está em movimento freia, o que vai acontecer? O corpo que está lá dentro, ele tende a continuar em movimento. Então, os exemplos aqui, você dentro de um ônibus, bem bonitinho, dentro do ônibus, está lá, segurando aqui, de repente o telefone, o celular tocou. Está segurando aqui, né? Segurando aqui, de repente o celular tocou. Quando o celular tocou, você foi abrir a bolsa, o motorista freou. Aconteceu o que no dia? Foste para frente. Ou, o ônibus está parado, de repente, o celular tocou, você foi lá, tirou a mão lá de cima, pegou aqui o celular, quando foi atender, o ônibus partiu. O que vai acontecer? Você vai jogar para trás. Então, a intenção desse cinto de segurança é para que você faça parte do corpo do carro. Então, quando o carro freia, você freia junto com o carro, porque você está preso ao cinto de segurança. Quando o carro arranca, você é jogado para trás, o banco segura, não é? É como que funciona como se fosse o cinto de segurança na parte de trás. Então, a intenção é essa. Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela prova dessa maneira. Se o movimento fosse, por exemplo, circular, não dava. Por isso que eu escrevi em vários momentos aqui, ó, que tem que ser MRU. O movimento tem que ser em linha reta. E a velocidade tem que ser constante, ou o objeto esteja em repouso. Então, a primeira lei, que é a lei da inércia, a gente vai provar alguns exemplos dizendo assim, falando de ônibus, por exemplo. Eu estou dentro do ônibus. Aí estou aqui olhando, estou vendo um buraco ali. Aqui dentro no ônibus, ali no assoalho, no piso do ônibus tem um buraco. Aí eu estou vendo uma moeda lá. Se a gente pudesse descer, eu desceria e pegava aquela moeda. Aí estou olhando, o ônibus está parado. O que vai acontecer? O ônibus vai para frente. Quando o ônibus for para frente, vai acontecer com o meu corpo. Eu vou para trás, vou continuar vendo a moeda no mesmo lugar. Por quê? A tendência é eu continuar no lugar, Gustavo. A tendência é continuar parado. Então, ou se uma força atuar sobre o meu corpo, eu mudo o meu estado de repouso. Se não, eu vou continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que eu queria falar na primeira lei de Newton é mais ou menos isso. Os exemplos seriam os mais práticos, era falar do ônibus. Eu estou dentro do ônibus, aí estou lá, parado. De repente, o motorista freia. O que vai acontecer comigo? Eu vou para frente ou vou para trás? Quando ele freia, eu vou para frente. Estou parado. Quando o ônibus arranca, o que acontece comigo? Eu vou tentar permanecer no lugar que eu estava, parado, naquele mesmo lugar. Por isso que eu vou para trás. Tranquilo aí, a primeira lei de Newton, dá para